Eleições 2024. Vamos conversar aqui na Folha News com o engenheiro agrônomo Getúlio Cerioli, que mais uma vez concorreu ao cargo de prefeito de Lagoa Vermelha no dia 6 de outubro último. Depois de vitórias, agora um insucesso. Doutor Getúlio, como é que explica esse resultado eleitoral? Bom, primeiramente eu gostaria de te cumprimentar, Alduir, e também todos aqueles que vierem a assistir a esse programa, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui. Tem algumas coisas, às vezes, assim, que para explicar fica um pouco mais difícil, mas também tem um lado, né, dentro desse aí, que é a questão da aceitação, né? Depois que a gente passa né, um período já, né, na política, e eu tenho uma vivência, daria para ser média, grande, né, dentro da política municipal aqui, né? Se eu me lembro, está na política desde 1996, quando concorreu a vereador, né? É isso aí, né? Não, né? 96, me parece que foi 96. E aí, vereador, secretário, vice-prefeito, duas vezes prefeito e tal. Então, para a gente aceitar isso é bem mais fácil, né? E eu tenho falado isso assim, que às vezes é lógico, você entra numa campanha, você quer. Quando você entra, você quer ganhar, né? Até porque você tem uma meta de trabalho quer fazer, né? Quer dar uma continuidade e também trazer coisas novas, né? Digamos assim, em relação ao município, né? Essa é a questão da política. E então, quando você entra, você quer ganhar, lógico. E você tem um grupo de pessoas que está contigo também, né? Que as pessoas também querem. Então, na realidade, o meu sentimento maior é pelo grupo todo, pelas pessoas que estavam junto e tal. A minha situação é um pouco diferente, né? Então, eu não tinha intenção de concorrer no início, e ficou muito tempo, né, o pessoal falando e tal, para concorrer. E aí acabei concorrendo, e lógico, né, quando você entra, você é aquilo que eu falei, a gente entra para ganhar. Mas era uma situação diferente, né? Quer dizer, que pesa duas coisas. Uma, a omissão, né? Então, eu me sentia assim, pô, se eu não for concorrer com o pessoal pedindo e tal para concorrer, o pessoal do partido e também fora e tal. Chegou a ser E pressionado pelo partido em nível estadual, foi, Getúlio? foi. Teve um chamamento, né, a nível de Estado, aí que o Romildo teve aqui, o nosso presidente, o Romildo concorreu também, né, e lá em Osório, e se elegeu, e que fez um chamamento praticamente no Estado inteiro, né, nas pessoas que tinham uma possibilidade maior de concorrer e tentar uma vitória, digamos assim, né? No partido, eu acho que deu resultado. O local onde o PDT acabou fazendo mais prefeituras foi aqui no Rio Grande do Sul, né? Teve uma queda grande a nível nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul manteve umas 50 prefeituras, é a terceira força do Estado, né? Em termos de prefeituras, né? De número de prefeituras. E então deu um resultado isso. Então aqui eu concorri, o DIP concorreu em Passo Fundo, o João ia concorrer em Ibiaçá, enfim, aí na região aí o pessoal, né, foi feito um levantamento e no estado inteiro ele fez isso também. E eles estiveram aqui e naquela ocasião, então, pediram e tal, vamos lá, vamos concorrer e tal. Vamos abraçar e vamos lá, né? Pressentia a dificuldade, Getúlio? Eu tinha, assim, ó, Alduíra, quando a gente tem, antes é uma coisa, quando Sim. você vai é outra, né? Então, mas eu já sabia disso, né? Então, no início, parecia assim, não, que para quem estava fora, não, é uma eleição teoricamente fácil. Eu nunca tive isso como uma eleição fácil, primeiro porque você está concorrendo contra a prefeitura e contra uma máquina, né? Que está ali e que por sinal foi muito usada também, né? E segundo é que depois, com o correr o andar da carruagem, vamos dizer assim, né? Acabou tendo mais candidatos, teve 4 candidatos, e o PT acabou tendo uma influência grande nessa questão. Eu tenho colocado uma coisa assim, a diferença de votos, uma diferença bastante grande, né? Mas ela, em termos de você colocar
esse lado, a situação e o lado, vamos colocar uma coisa que eu não gosto, a questão de esquerda e direita, que não, né, acho que não leva a muita coisa, mas enfim, quando eu concorri as minhas 2 eleições, né, que nós tivemos o grupo, a gente teve um êxito, vamos dizer assim, a diferença foi mais ou menos essa, né? 54, 46, 55, coisa assim, né? As 2 eleições. Quando nós tínhamos uma parcela, vamos colocar então da direita junto conosco, né? Uma parcela da direita que estava concorrendo. Essa eleição, em que pese no começo a gente achar que poderia quebrar essa resistência, ela não foi quebrada. A soma dos votos, praticamente, do governo, do atual governo, da situação. Se questionava muito se haveria essa influência na eleição, a radicalização no país entre esquerda e direita. Na sua opinião, então, possivelmente tenha influenciado. Influenciou. Não só aqui, influenciou no Brasil. Hoje a gente vê isso, né? Influenciou praticamente no Brasil inteiro. E aqui, praticamente, se a gente pegar os votos que o Bolsonaro fez e o que o Lula fez, dá mais ou menos a soma, né, do que a gente fez. E nós tivemos aquela situação do Marcelo, que a gente imaginava que ele poderia tirar um pouco mais de voto da direita, né, e da situação, digamos assim, né, e acabou não acontecendo. Então, nós acabamos dividindo, quer dizer, a soma nossa, ela deu praticamente aquela soma que tinha dos candidatos que perderam nas eleições que eu concorri, 45, 46, por aí, né? Então, essa foi uma situação, né? E lógico, então, não foi possível quebrar isso, né? Eu achava assim que era possível que a gente conseguisse quebrar isso em relação, tendo em vista de já ter concorrido e tal, já ter um histórico, né, dentro do município, ter saído com uma aprovação grande, a administração e tal, né? E isso não aconteceu, né? Então, esse é um dos motivos. O outro que eu colocaria, e aí eu vou puxar um pouco a culpa para mim, né? A mensagem que nós levamos, que é aquela que eu acredito e que faria de novo, e que acho que foi um momento importante para fazer, e que nós temos um diagnóstico já efetuado pela Universidade de Passo Fundo, desde aquela época que foi feito o Planeja Lagoa, né? Não me lembro quantas reuniões, 130, uma coisa assim, né? Que foram feitas aí, reuniões pela universidade, e que já aparecia esse problema que nós temos do município, que é maior do que outros municípios, que é a falta de participação da comunidade como um todo e principalmente das entidades nos problemas que envolvem o município, aqueles que são de todos, questão de saúde, de educação, de segurança e tal, são problemas de todos. Lógico que a administração é responsável em grande parte por isso, né? Mas eles são problemas que envolvem a comunidade. E quando ela não se envolve nisso, então acaba tendo problemas. E problemas mesmo dentro das entidades, a dificuldade de você fazer uma troca de administração, né, nas entidades, enfim, né? Então, essa baixa participação. E eu levei isso, né, porque, para mim, esse é um dos problemas principais. Os outros você resolve, né? Você consegue resolver. Se tu tiver participação e essa participação for em busca de soluções, ela não for no sentido de rixas pessoais e dessa coisa toda que nós temos bastante aqui também, né? Quando você vai buscar isso e que você coloca o problema na mesa e que tu busca soluções e que você tem um grupo junto para fortalecer isso, né? Você alcança resultados muito maiores, né? Então, isso é provado e comprovado. Quer dizer, os municípios que andam têm um grau de participação maior, né? Não tem dúvida quanto a isso. E eu tinha isso muito comigo, entende? E levei essa mensagem, né? E até muitas vezes aí o pessoal, os companheiros até falavam, olha, vai mais direto na promessa, vai e tal. Eu digo, não faz muito, né? O gênero e tal, né? E então nós acabamos levando essa mensagem, porque eu acho que ela é uma mensagem extremamente importante. Eu espero que ela tenha entrado
em função do momento, porque nós não teríamos um outro momento tão, como digamos assim, que pudesse ter uma abrangência tão grande para falar isso, quanto na eleição. Eu espero que ela tenha entrado né, na cabeça, né, vamos Sim. dizer assim, de bastante gente, né, que é necessário isso, é necessário participar. E então, e a gente vê isso, inclusive em exemplos. Aí a campanha é muito interessante porque tu acaba tendo um diagnóstico do município inteiro, né? Porque num município que nem o nosso, onde a gente faz visitas e tal, né? Tu acaba tendo um raio-x, né? De como está a situação toda, tá? E aí a gente vê isso mesmo realmente, né, a falta, né, de representatividade forte, né, em determinadas coisas que precisam melhorar no município, mas sendo encarado como uma busca de melhora, né, e não simplesmente como bater para você dizer que não tem nada e tal. Não, acho que é uma mudança um pouco de mentalidade que tem que ter. Getúlio, você viveu as duas situações, ser governo e agora ser oposição. Ser governo tem vantagem numa eleição municipal? Tem. Tem, né? E essa eleição, particularmente, né? Assim, para mim, ela foi muito usado, né? A questão da administração e do peso político, né? De tomada de decisão na hora e tal. Isso aí todo mundo viu aí, né? Então foi uma coisa assim que foi muito usada. Quer dizer, foi liberado os CCs, né? Para férias e tal, quer dizer, todo mundo pegando junto e trabalhando. E, além disso, uma soma de serviços efetuados na última hora, digamos assim, né, em momento de eleição e tal, né? Então, aquilo acaba tendo uma influência grande. Então, tem a vantagem. E você tem um grupo para trabalhar, né, que é diferente, né? Quer dizer, nós tivemos dificuldades de mobilização, e foi uma das coisas que a gente teve menos, e eu não cobro, isso porque eu sei que as pessoas têm que trabalhar e estão fora e tal. Você não consegue unir um grupo grande que possa se desprender do trabalho deles e possa ir fazer campanha política, né? Então é bem mais difícil do que você estar no município, dar férias para aquele grupo todo ali que você tem. O próprio prefeito, né, pela primeira vez na história, o prefeito tirou 40 dias de férias para ir para a campanha e tal, né? Então, assim, tu consegue mobilizar muito mais. Por quê? Porque as pessoas elas não têm um prejuízo pessoal com isso, né, para fazer esse tipo de trabalho, né, que é o trabalho de campanha, trabalho político, de envolvimento de tal, né, e de movimento de pessoas e tal, de contatos, essa coisa toda. E, além disso, o próprio trabalho em si, quer dizer, você está lá, as pessoas que ficam estão lá trabalhando, estão lá tendo um contato e tal. Então, tem uma diferença, né? Uma diferença grande nesse sentido, e principalmente essa diferença é maior quando a comunidade não participa. Então, uma coisa que eu sempre falei, nós tivemos assim na campanha, apareceu isso não só da minha parte, mas da parte dos outros candidatos também, quando vinha alguma pergunta e tal, para você assumir um compromisso para frente, e não foi só eu que falei isso, os outros também falaram, olha, eu não sei a situação da prefeitura. Então, nós tivemos algumas coisas que eu critico e e vou criticar sempre, porque eu acho que a prefeitura tem a obrigação de mostrar os seus dados, né? Para a comunidade poder participar e poder ter opinião, senão você não tem, quiser buscar no site é uma coisa muito difícil, né, de você fazer, conseguir montar um resumo para dizer como está a situação e tal, trazer assuntos que são importantes para a baila, para você colocar em cima da mesa, conversar e tal, né? Então a prefeitura tem, e a administração municipal, no meu modo de entender, ela tem uma obrigação muito forte de fazer esse trabalho, que quando você abre e chama as pessoas e mostra, e nós fizemos isso em alguns casos, eu vou citar um assim, que nós chamamos a comunidade quando a gente foi fazer o empréstimo, né, para fazer aquelas 16 ruas, a Presidente Vargas e todas aquelas outras, né? Nós tínhamos uma situação confortável financeiramente, que as pessoas sabiam e tal, né? A gente fazia a prestação, e nós chamamos as entidades para tomar a decisão se nós faríamos a metade daquele projeto ou menos, né?
ou faríamos inteiro. E naquela ocasião, as pessoas representativas das entidades tomaram a decisão, não, faça tudo. Faz bem, faz. A prefeitura está equilibrada e tal, não tem problema, quer dizer, você tem como fazer. Então, essas decisões, quando você não tem uma transparência, as pessoas não participam. E se dá um problema lá na frente, você não tem. Quem vai ter que corrigir é quem vem para frente. O município acaba tendo esses problemas, né? Então, são as diferenças da maneira de pensar a administração, né? E então a nossa forma de administrar, em que pese o pessoal dizer que não tinha rigidez e tal, aquela coisa toda, né? Mas ela é uma forma transparente em termos de você mostrar e de você pegar os problemas do município e colocar em cima da mesa. Então, né, é aquilo, olha, nós temos esse problema, nós temos isso, nós precisamos resolver, como é que nós vamos fazer e tal. Então, quando você faz isso, você chama as pessoas a participar. Quando você não faz, as pessoas se afastam e aquele problema acaba indo para baixo da mesa, entendeu? Então ele não aparece na sociedade. E aí, quando ele aparece como um problema com dificuldade de ser resolvido e tal, nesse sentido. Então, são as diferenças, a diferença da maneira de pensar e tal, né? E que é difícil você dizer isso para a população, entendeu? É difícil a população entender isso. Quem não vive isso, esse momento e tal, quem não teve dentro de uma administração, tem mais dificuldade de ver isso, né? Por isso que é importante ter uma participação maior. Então, às vezes a pessoa diz, até eu já vi falar, não, vocês criticaram bastante e tal, quer dizer, mas se não tem a transparência, a função no momento da eleição é você mostrar aquilo que tem problema. Quem é a oposição, né? Lógico, quem é a situação vai falar do que está bom, né? Mas quem é a oposição tem que falar dos problemas. Por quê? Porque quando a sociedade não está organizada em termos de ter a representatividade para trazer aquilo que é foco importante e tal, e se manifestar, a nossa questão da educação, a questão da saúde, né, muito problemática e tal, né, que não tem uma referência na região e que para nós é como serviço acaba não somando em termos de você agregar gente e tal, né? E que aquilo não cai na mesa como uma busca de solução, mas não como uma crítica, no sentido de afundar as pessoas, que não é esse o objetivo, né? Então, o objetivo é você colocar na mesa para você avançar, né? Então, quando isso não acontece, logicamente acaba acontecendo no momento da eleição, né? Então, essas são as questões assim que é importante, né, a gente ter uma análise sobre isso, né? Porque eu acho que nós precisamos avançar, né? Não vai ser comigo, lógico, mas eu vou estar aí, vou estar presente, vou estar dentro, quero que a gente quer fazer um trabalho dentro do partido, renovar, trazer gente nova e tal, e nós precisamos fazer isso. A história está aí mostrando, né? Existe um avanço grande, né, dos partidos mais identificados, vamos dizer assim, com a direita ou até com a extrema direita, né, e que não é bom isso, né, em termos de diálogo, de conversa, porque o PDT, por mais que tenha tido com o Brizola, todas aquelas questões todas, mas o Brizola sempre foi um político que atravessou a rua, né? O Brizola fez coligações e conversou com todo mundo, inclusive com os militares, né? Ele foi lá e conversou. Tinha uma posição forte, e isso aí eu falei e contestei quando a gente estava falando com o Romildo, que a gente tem uma amizade boa e uma boa abertura para poder falar as coisas. Eu digo, olha, nós temos que ter a nossa posição, né? E isso aí talvez tenha sido uma das coisas, por ter defendido isso e defendo isso e vou continuar defendendo, de nós não ter feito uma coligação com os partidos ali, com o próprio PT, né? O PT acabou lançando uma Pois candidatura, é, né? essa nos parece também que foi um fator É, que não ajudou a sua é, candidatura, porque a aliança foi com três partidos é, e dois deles não sequer tiveram eleitos representantes na Câmara é, para se medir, né, a potencialidade é, política desses partidos, que é
o MDB e o PSDB, né? E veja o seguinte, Aldo, e são partidos que são tradicionais. Se nós pegarmos, por exemplo, assim, ó, depois da redemocratização, né, a nova constituinte e tal, né, é, o PDT foi o partido que mais teve prefeito, teve mandatos aqui, né? Nós tivemos 4 mandatos, né? O PP está indo para o terceiro, o PP, na época Sim. tinha, me lembro se era PPB e tal, antes e tal, mas enfim, terceiro mandato. O PMDB, que não conseguiu colocar, né, nenhum vereador agora, teve 2 mandatos, né? E o PTB, que hoje praticamente é o Podemos aqui, né, teve 1 mandato, né? Então, o PDT ainda é o partido que depois da redemocratização teve o maior número de mandatos aqui. E com algumas características que são, que são de mandatos que tiveram aprovação da população, né? Então, isso precisa ser reestruturado. Agora é uma nova fase. Então, é trazer gente nova, é você colocar o tamanho da força que representa, é você fazer uma dedicação em cima de educação e trabalho, os dois como elo de crescimento das pessoas e tal, né? E de comprometimento e de crescimento como um todo, né? E de melhoria de qualidade de vida e das cidades, dos municípios, do país, do estado, enfim, né? Mas o Trazer isso. PDT teve 13 insucessos, né? Desde 2016. Esses 8 anos o PDT não conseguiu se rearticular, se reorganizar, se fortalecer, doutor Getúlio. Olha, eu vejo assim, ó, faltou uma tentativa de fazer isso, né? Quer dizer, Esta renovação que você fala, né? essa renovação, essa busca e tal. Nós tivemos, assim, e a gente tem que elogiar, quer dizer, nas 3 eleições que nós tivemos, e aí vem a falta, e eu tenho que assumir isso também, né? Em partes, né? Lógico, a falta de a gente ter preparado mais gente. Por quê? Porque quando nós concorremos com o Sérgio, no início o Sérgio não queria concorrer também. Tá entendendo? O Rômulo foi lá assumindo uma posição na falta de gente. E eu, se não fosse também, primeiro ia estar me sentindo como quem. Como é que eu vou te dizer? Chega um ponto, quando você tem uma pressão e tal, e que se você se omite, já tendo uma passagem pela política, assim, já grande, digamos assim, municipal, né? Se você se omite, eu ia ficar sempre, quer dizer, cada vez que eu fosse falar uma coisa, eu fiquei tipo, pô, quando eu for falar, o pessoal vai dizer, vem cá, você não foi, você não concorreu. Quer dizer, então, isso também acaba tirando um peso, né? Não, eu fui lá e tal, a população resolveu escolher outra pessoa e tal, então esse compromisso eu não tenho mais, tá? Agora, o outro compromisso que nós temos, partidário e tal, é de fortalecimento de partido, tá? Esse nós precisamos fazer, porque ele não foi feito, né? Então nós precisamos fazer isso. Nós Mas temos que geralmente trazer. ocorre isso, né? Os partidos fora do governo parece que não têm ânimo, né, É, para esse trabalho. muito, muito, e porque cada um acaba tendo se envolvendo, né, nas suas atividades e tal, e acaba não tendo, não criando uma nova, digamos assim, novos quadros, né? Vamos colocar assim como o pessoal Sim. coloca, né? E o próprio, no Estado também, e no país também, né? Quer dizer, o partido no Estado e no país, ele é um reflexo do que tem aqui. Né? Quer dizer, o pessoal foi, passou e tal, né? Aquela coisa toda, e você não cria, né? Um pessoal novo que vem com novas metodologias, que vem com um novo aprendizado, que vem com esperanças, às vezes, diferentes das nossas, da nossa época de juventude e tal, né? Mas que precisa ter um caminho, né, político, porque esse é o caminho da democracia, né? Quer dizer, se a gente preza pela democracia, onde você vai poder falar, dizer, expressar suas opiniões e tal, respeitar a opinião dos outros e fazer um caminho de crescimento com liberdade e com oportunidades e tal, né? Que ele não seja restrito a uma coisa fechada, quer dizer, isso precisa ser feito, senão nós vamos caminhar para uma ditadura, né? E a ditadura a gente sabe como é que é, né? A ditadura pode dar certo um tempo, mas se ela dá errado, não tem quem segure, né? Então aí é um problema seríssimo, né? Então, são essas coisas, né? Eu acho que é importante, né?
e a gente está usar, digamos assim, essa experiência num outro sentido agora, né, desse encaminhamento, né? Então, Getúlio Cerioli, a partir de agora, vai tentar fortalecer o PDT. Vamos ajudar, né? Não significa Seu assim, nome continuará na ordem do dia para uma futura candidatura? não, candidatura não, né? Encerrou? Eu acho que a candidatura encerrou e tal, e vamos deixar isso já, né, bem claro para que não se crie uma expectativa novamente para frente, né? Aquela que acabou, não era para ter sido criada, mas por uma falta de alternativa, ela acabou acontecendo. Então, mas não no sentido de não estar junto, né, com o pessoal, da gente conversar, de buscar formas de fortalecimento, né, do partido como um todo. Como aquilo que foi feito, né? O PDT era um partido muito pequeno em Lagoa, né? Quer dizer, quando nós acabamos formando um grupo e tal, né? Na época, né? Esse grupo foi para o partido, foi a primeira eleição do Volpato e tal, né? Então tinha um grupo ali que acabou se identificando, né? E fazendo. Esse grupo tem que ser reformado de novo, né? Hoje dentro de uma posição mais difícil, né? Ela é mais difícil hoje por causa da radicalização que houve no Brasil, né? Que é muito ruim isso, né? Quer dizer, quando existe o fanatismo e tal, e a radicalização, a pessoa não olha o outro lado, né? Então, tu não consegue fazer a análise, né? Das situações e tal. Este E crescimento da direita, ou centro-direita ocorrido no país, deve permanecer por mais algum tempo eu acho que e pode permanece. prejudicar essa sua sugestão de fortalecer a esquerda aqui em Lagoa Vermelha, É, de o, maneira especial. Mas eu acho que continua, né? Ela tem, né? Mas isso não significa que não deva ser trabalhado para isso, né? Quer dizer, são ciclos, né? Sim. Esse ciclo está aí e tal, né? E para ele, para que ele, digamos assim, ele venha a se enfraquecer ou coisa assim, ele vai precisar do poder, né? Quer dizer, é o poder que vai mostrar se ele tem condições ou não, né? De se manter e tal, dentro das ideias e aquelas coisas todas, né? Então, a gente pegando isso, o que que é? São formas de administrar diferente, né? Então, o PT hoje tem uma forma, o PT acredita numa coisa que tem os seus fundamentos, né? É que tu tem que jogar dinheiro na população, principalmente naquela mais pobre, para ele consumir, para que o consumo dele possa mexer com o comércio, com a indústria e tal, e aquilo gire um ciclo de evolução e de crescimento. Não está errado em termos, né? O método de fazer, às vezes, acaba fazendo com que você não incentive, que daí vem a diferença do PDT, né? Você incentivar através do trabalho e a educação o crescimento da pessoa sem necessitar disso, tá? E que ela possa evoluir e não só ficar naquele consumo, digamos assim, patrocinado e tal, e que é importante dentro de um determinado período, né? Mas que ela possa evoluir no sentido de crescer, de ter mais e tal, de ter uma casa, de ter um local para morar, de ter um bom emprego, de ser patrão, de ter uma empresa, de ser um profissional liberal, seja o que for, entendeu? Então, essa sequência, ela tem que ser muito bem trabalhada com a educação e o trabalho junto. Então, essas são diferenças, né? Agora, não significa que o pensamento está totalmente errado, muito pelo contrário. Tem, inclusive, agora tem indicativos que está dando certo, né? Aí de crescimento do Brasil tem andado e tal, né? Que pode dar certo para frente, com todos os riscos, né? Existe uma linha administrativa, né? Para se fazer isso, que é diferente do período anterior, por mais que possa ter tido sucesso e tal, mas não se via uma linha clara no sentido de envolvimento, né, das pessoas e do país como um todo, e de uma busca de união para buscar fortalecer e tal. Então, essa quebra que houve, de radicalização, ela é extremamente ruim. Quer dizer, quem não está comigo não presta, né? Então, não é por aí, né? Quer dizer, essa é a diferença da democracia, que quem não está comigo pensa diferente de mim, né? Das minhas teses ou das minhas ideias, né? Mas não quer dizer que esteja totalmente errado. Se tu conseguir escutar, às vezes tu vai aprender também e vai fazer alguma coisa melhor, né? O desempenho do PDT nesta eleição
Me faz voltar um pensamento ao que era o PDT antes de 2000. Era um partido pequeno. O PDT só cresceu com o seu ingresso e o ingresso de Moacir Volpato nesta legenda. Não corre o risco de o PDT voltar ao tempo passado? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, tem uma marca, né? Agora que é diferente de antes, né? Então tem. E outra coisa, não significa que as pessoas que vão limitar, o partido vai ser limitado por mim ou pelo Volpato, ou seja, pelos demais companheiros que tem aí. Não pode ser assim, né? Quer dizer, tem que vir gente nova, com ideias novas e tal, né? E dentro desse caminho aí tem muito para ser feito, muito para crescer e tal, né? Mas aí que eu volto, quer dizer, a questão, vamos analisar alguns outros aspectos, vamos dizer assim, ó, quer dizer, talvez seja necessário, né, alguns governos, né, vinculados mais à direita, que não seja radicalismo, né, Sim. e que não tenha riscos à democracia, no sentido de expor, né, a administração aquilo que possa ser, né, para que as pessoas possam se desarmar. Eu tenho uma contestação aqui municipal, nós tínhamos hegemonia na região, né? Nós construímos uma hegemonia em 16 anos, né? De respeito, de credibilidade, de tal, e nós perdemos isso. Quer dizer, se nós não conseguir separar isso, né, e que não seja só aqui, mas a nível de Estado ou de país também, e para a gente ver isso, o outro tem que chegar lá também, porque senão você não vai ver, né? Entende? Então, esse é o jogo da política. Ele tem ciclos, ele passa, ele tem. A nossa tem muito na questão pessoal, muitas vezes e tal, né? Mas a formação de grupo, a transparência, você mostrar as coisas, chamar a comunidade, trazer, envolver e tal, né? São formas de administrar, né? Que são diferentes, né? De um partido para o outro, ou de determinadas pessoas para outras também, né? Então vem aí um partido fortalecido. Eu espero que sim, né? Eu espero que seja um partido que se reconstrua, né? E que tenha a liberdade de análise e que a gente possa fazer ele o mais vinculado possível com a resolução de problemas, né? Você levantar no sentido de você resolver, né? Porque a própria oposição, às vezes o pessoal acha, não, oposição na Câmara tem eu administrei 2 vezes com minoria, né? E não, lógico, tinha alguns problemas, mas não problemas assim tão sérios, né? Mas a oposição, quando ela vai buscar efetivamente ver a análise do objeto em si, daquilo que está sendo feito e tal, para ver se está correto, se está seguindo os trâmites normais, se está bem feito e tal, ela acaba auxiliando, né? Agora, quando ela entra no bate-papo vazio e tal, aquela coisa aí acaba tumultuando e perdendo, inclusive, muito a credibilidade e tal. Falando nisso, Getúlio, o PDT e o PT pretendem se unir na oposição à atual administração a partir do ano que vem, ou haverá trabalho isolado, Olha, cada um aí no eu não seu sei, lugar? aí assim, aí é uma questão eu não vou entrar nisso, né? É uma questão dos partidos, né? De conversarem e tal, né? E a esse respeito, não só ali, como com outros partidos também, né? E então é lógico, agora tá saindo de uma eleição, cada um tem o seu o seu lado, vamos dizer assim, né? Mas são coisas que tem que conversar para frente, tem que ver quem vai fazer situação, quem vai fazer oposição, se os partidos que estão acompanhando a administração vão segurar o tranco, vamos dizer assim, né? Porque uma administração não é fácil, não, né? Ela tem, quando termina uma eleição, dá a impressão que os problemas estão resolvidos, não tem nenhum resolvido, né? Aquilo que foi levantado, estão todos aí, eles ainda, né? Quer dizer, e o prefeito tem uma responsabilidade tremenda, né? Em cima disso aí, né? Quer dizer, de fazer, buscar soluções, né, para essas coisas todas, né? Fazer uma equipe que seja o melhor possível, né? E trabalhar isso. Então, dentro dessa conjuntura aí, né, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Isso mais
ao nível de presidência, de partido, de conversar e tal. Agora, eu não eu acho que nós temos que ter, e vou defender sempre, a independência partidária. Você pode sentar e conversar com todo mundo, não tem problema nenhum, né? Tanto faz, aí não é questão de esquerda, direita, ou seja lá o que for, né? Tu pode conversar com todos, agora você tem que ter a tua linha partidária, e no sentido daquelas coisas que são efetivamente, que se acredita, né, em termos de política e de partido que possa fazer com que a qualidade de vida das pessoas seja cada vez melhor e tal, né? Getúlio Serioli, como sai desta eleição? Algum ressentimento, alguma dificuldade Não, encontrada? não, dificuldade, lógico, né? Claro, a gente tem, né? A dificuldade, né, de campanha, né? E tal. Sentiu muito a Não, derrota? não, não. Eu senti mais, assim, pelas pessoas que estavam junto, né? Pela minha vice, a Silvana, né? A gente via que ela queria, tinha uma vontade muito grande, assim, de exercer uma atividade nova para ela, né? E que a gente confiava muito que ela teria um trabalho muito legal aí para fazer, né? E eu não, eu já passei por isso, né, Alduíra? Não, por Então, derrota não. não, mas assim, ó, teve um amigo uma vez que me disse o seguinte, né? De vez em quando, tá? A gente tem que ter algum laçaço para domar o espírito, né? E isso é muito importante. Então eu já com outras em outras ocasiões e tal, né? Eu peguei isso e levei muito, né? Então é bom isso, né? Tem um aspecto bom. Você para você te equilibrar mais e tal. Então eu tenho, né? Quanto a isso eu não tenho problema, né? E eu assim, ó, eu sei o peso de estar lá dentro, né? A preocupação de você fazer, quantas noites você não dorme, tal, você tira uma coisa da mesa, você tem mais 10 para fazer, você faz uma obra, tem toda aquela questão de estar certo, não tá, disso, daquilo, as contratações, o prefeito é responsável por tudo, que eu acho que é demais, tem que distribuir um pouco mais essa responsabilidade e tal, né? Então, eu sei as dificuldades e para mim não é novidade, né? Entende? Então, eu já passei, já estive lá, já, né? Quer dizer, é diferente, seria totalmente diferente se eu tivesse concorrendo pela primeira vez. Quer dizer, pela primeira vez você tem toda aquela expectativa, aquela esperança, aquela coisa, tal. E eu não tenho mais essa vaidade também, né? Eu sei que ser prefeito é você administrar e não é uma coisa que vai te mudar como pessoa e tal, né? Não muda nada, né? Então, Para sai tranquilo. encerrar, Getúlio, como é que você espera que seja o futuro governo municipal? Olha, eu espero que dê certo, tá? Assim, ó, se a gente for analisar em termos de comunidade e tal, né? É importante, né, que tenha correções, né, em muitas coisas, né, e que seja colocado de uma maneira muito clara, né, para a comunidade e tal, que se busque realmente fazer com que o município cresça. Então, torcer para que dá errado, acho que não cabe, tá? Eu acho nós temos que nos preparar para ser melhor do que o que vem aí, né? Entendeu? Como partido, como grupo e tal, né? O partido será um fiscalizador? É normal, né? A Câmara e tal, né? O pessoal Sim. vai fazer isso, né? Mas eu gostaria assim, que fosse numa forma diferente, você analisar o projeto em si, a lei, aquilo que foi a execução, como é que ela foi feita e tal, né? Sair um pouco dessa questão mais pessoal aí, porque ela acaba facilitando a vida de uns para se eleger, né? De novo, né? E às vezes prejudicando, né, o andamento de um trabalho mais produtivo, né, nesse sentido, né? Muito obrigado, Getúlio Ceriroli, pela sua entrevista aqui à Folha News. Bom, eu quero agradecer também, Alduíra, a vocês aí pela oportunidade e tal, e a gente fica, né, à disposição, né? Qualquer coisa, né, vamos conversando, tá? Muito obrigado e bom obrigado a todos que vierem a assistir, né, a esse programa. Um abraço, um forte abraço a todos. Conversamos com Getúlio Serioli, ex-prefeito de Lagoa Vermelha.